Graça e paz aos meus amigos, irmãos que estão acompanhando a nossa série de estudos. Hoje estaremos dando continuidade à carta aos Gálatas e estamos no capítulo 4, tá bom? Hoje nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 7. Uma boa leitura para você, eu peço que você acompanhe aqui comigo no visor e assim junto, eu e você, iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então uma boa leitura no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Portanto, pense da seguinte maneira. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser o dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, sobre a lei, e assim o fez para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seu filho. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Que leitura incrível! Muito boa essa leitura. Lembrando, para que você tenha uma compreensão melhor de cada aula, eu recomendo que você assista a aulinha anterior. O certo é você entrar no meu canal, na descrição aqui do vídeo, e você acompanhar toda a aulinha, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, para que o quadro inteiro seja pintado em sua mente e você entender o texto como um todo. Porque se você só pegar esse versículo, talvez não vai fazer muita lógica para você. Mas se você acompanhar todo o ensino, aí as coisas vão se encaixar perfeitamente dentro da sua cabeça. Então, importantíssimo estudar os capítulos anteriores. Vai no meu canal, que lá está tudo disponível gratuitamente para você. Então, olha o que Paulo ele escreveu aqui no capítulo 4. Paulo, ele começa querendo levar os leitores a uma profunda reflexão. Olha o que ele diz. Nota aqui no versículo, ele diz: portanto, pense da seguinte forma. Então ele está levando ao povo a refletir, a pensar, a usar o cérebro, porque Deus nos deu um cérebro. E esse cérebro que Deus nos deu não é para ficar guardado, não, é para ser usado. Então Paulo ele diz, portanto, pense da seguinte forma. Então ele leva o povo a pensar, e ele vai trazer aqui meio uma parábola para que o povo reflita em cima disso e aprenda uma lição. Vamos ver qual lição é essa? Ele continua dizendo: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Então Paulo ele inicia dizendo: enquanto não atingir a idade adequada, enquanto o herdeiro a um trono não atingir a idade adequada para ele ter ali o seu cargo, ele diz, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser o dono de todos os bens. Ou seja, apesar do herdeiro ser o dono de todos os bens,
ele ainda não pode usufruir de tudo, enquanto não atingir uma idade adequada. Então Paulo, ele leva os leitores a montar esse cenário dentro da mente, para que isso os ajude a entender o ponto que Paulo quer explicar. Então ele começa o versículo 4 dizendo: portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser o dono de todas as coisas. Então Paulo, ele começa a dizer aqui no 2, deve obedecer a seu tutor. Então ele não é livre ainda, enquanto ele não tem uma idade ainda adequada para ele comandar tudo. Então o herdeiro, ele ainda deve obedecer ao seu tutor e administradores até a idade determinada pelo seu pai. Um exemplo, um rei, ele tem seu filho, e o seu filho, ele vai herdar o trono do seu pai. Então o seu pai diz para ele assim, quando você tiver 18 anos, você pode herdar tudo. Enquanto esse jovem não fazer seus 18 anos, ele ainda não vai poder usufruir desse bem que ele tem direito. Ele ainda vai ter que obedecer regras, ele ainda vai ter que obedecer leis dos seus tutores, dos seus administradores, até o tempo determinado que seu pai estabeleceu. É isso que Paulo está querendo frisar no versículo 2. Ele diz, ele deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Então, depois de ele dar esse exemplo, ele agora traz esse exemplo para o tempo presente. Então ele olha para os irmãos galatenses e diz dessa forma, versículo 3, o mesmo acontecia conosco. Você viu esse exemplo que eu dei do herdeiro que não podia usufruir do seu bem por não ter uma idade ainda a qual foi estabelecida pelo seu pai, e ele ainda tinha que obedecer à lei, obedecer a seus tutores e administradores? Aí ele diz, o mesmo acontecia conosco. Assim acontecia conosco. E ele continua, dizemos, éramos como criança, éramos como escravo dos princípios básicos desse mundo. Nós éramos governados por essas leis. Nós éramos escravos dessa lei, desses princípios básicos deste mundo. E agora Paulo, ele traz algo libertador para os irmãos galatenses, para frisar na mente daquele povo. Ele diz, mas quando chegou o tempo certo, ou seja, haveria um tempo certo, tudo foi escrito por Deus. E Paulo, ele diz, mas quando chegou o tempo certo, aí Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher sobre a lei. O importante aqui você ressaltar e frisar na sua mente que Cristo nasceu sobre a lei. Então isso é muito importante, tá bom? Porque você vai ver muitos homens dizer, mas Cristo cumpria a lei, mas Cristo falou isso, mas ele nasceu sobre a lei. Então Paulo, ele diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sobre a lei. Olha o 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei. Então por que Cristo, ele veio ao mundo? No momento certo, a Bíblia diz no versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher sobre a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei. Nós vivíamos sobre o jugo da lei. Tínhamos que cumprir a lei. Quando a Bíblia diz nós, ela diz o povo de Deus. Ela diz o povo do passado. Eles viviam sobre o regime, sobre a custódia, assim como vimos na linha anteriores. Vivíamos com a lei sobre a nossa guardiã. Assim o fez para... Então ele envia Jesus a essa terra para nos resgatar do jugo da lei. Então ele diz, assim o fez para resgatar a nós
que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seu filho. Olha que grandioso. Então Deus envia Jesus para nos resgatar da lei, para nos resgatar a nós que estávamos sobre a lei. Então Deus envia Jesus, nos resgata a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seu filho. E olha o 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então Deus não só nos resgatou da lei, não só nos resgatou do jugo da lei, mas Ele nos resgatou para nos fazer seus filhos. Ele nos adotou como seus filhos, e agora que Ele nos adotou como seu filho, Ele pegou o Espírito do Filho dele, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, e colocou em nosso coração, e fez assim, ó, colocou o Espírito do Filho dele no nosso coração. Olha o versículo 6. E porque nós somos o seu Filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ele enviou o Espírito do Filho dele ao nosso coração porque Cristo veio ao mundo, nos resgatou da maldição da lei e fomos, por meio de Cristo, adotados por Deus. E agora que fomos adotados por Deus, Ele, como um presente, Ele envia o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Aleluia. Versículo 6. Porque nós somos o seu Filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Por meio dele, por meio do Espírito de Deus, que Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, hoje nós clamamos ao Senhor, hoje nós adoramos a Deus, e hoje nós clamamos, Abba, Pai. Olha o 7. Agora, você já não é mais escravo, mas filho de Deus. Isso é uma lição importante. Paulo está dizendo, tá vendo? Agora que vocês foram adotados, agora que Jesus Cristo ele veio a esse mundo, veio de uma mulher, nasceu sobre a lei, para te tirar do jugo da lei, e por meio de Cristo, agora que vocês foram adotados, e agora que o Espírito Santo habita em vocês, ele diz, agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. Ele está querendo dizer, agora vocês não é mais escravo, agora a lei não tem o poder de te prender, vocês não estão mais presos no jugo da lei. Você não pode mais permitir que esses homens fraudulentos coloquem esse jugo sobre vocês. Ele diz, agora você já não é mais escravo, não estamos mais sobre a lei, não somos mais escravos da lei, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele. Então, por meio de Cristo, agora eu sou filho de Deus, Deus me adotou por meio do Filho. E como que ele fez isso? Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher sobre a lei. Assim fez para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como filho. E porque nós somos o seu Filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele. Aleluia! Que leitura incrível, que leitura libertadora. A palavra de Deus, ela liberta o homem do jugo da escravidão de homens manipuladores, que diz que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, que se você não circuncisar, você não vai para o céu, que se você comer algum certo tipo de alimento, você não vai para o céu, que se você não dizimar, você não vai para o céu. Mentira, mentira, porque Cristo nos resgatou do jugo da lei. Assim fez Deus
Deus para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seu filho. Adotar como seu filho. E esse ensino foi muito importante aos galatenses. Por quê? Porque esse ensino libertou eles de homens maldosos, homens que queriam colocar jugo sobre aquele povo. Então esse ensino foi libertador para aquele povo. E esse ensino também é libertador para pessoas dos dias de hoje. Porque, por incrível que pareça, ainda existe pessoas que acreditam que você só será salvo por cumprir regras da lei mosaica. E isso é um absurdo para os dias de hoje. Paulo, ensinando esse povo, confrontou severamente esse tipo de ensino. Repreendeu até Pedro publicamente por causa desse ensino. E isso você vai ver aqui no meu canal nas aulinhas anteriores, tá bom? Pode ir lá que você vai ver a aulinha que Pedro repreendeu Paulo e as outras demais. Então assim terminamos a nossa leitura com esse último versículo. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele. Aleluia! E assim concluímos mais uma aulinha. Deus abençoa no nome de Jesus. Amém.